Nossa senhora, caiu tudo. Que é isso? O que tá acontecendo? Calma aí, aconteceu? Aí eu fiquei sabendo a notícia que a barragem arrebentou. Minha mãe me ligou, falando, aí eu acho que morreu. Porque do jeito que tá ali embaixo ali, não tem como não. Onde que ela passou, foi no restaurante, o restaurante não tá lá mais. Desceu foi tudo, hein. Nós entramos até no barro lá pra ver se achasse o corpo, alguma coisa assim. Mas não achou nada não, só lama pura. No momento eu estava em casa com meus filhos e a gente ouve um alvoroço e em seguida um estrondo muito grande. E a poeira levantou e veio levando tudo que estava no nível da água. Aí eu peguei e corri embaixo para dar uma olhada. Estava totalmente ilhado, totalmente coberto de rejeito. O meu maior desespero foi porque meu pai, ele trabalha na plataforma de vagões da Vale. Então, onde foi atingido. E no momento também eu não tenho informação dele. Quando eu vi pela televisão a minha cidade, eu escutava Brumadinho, Brumadinho. Eu rezava para que não fosse Brumadinho, para que tudo fosse uma grande fantasia da minha cabeça. E nesse dia, quando eu tentava ligar para os meus amigos e não conseguia falar com nenhum deles, meus amigos que trabalhavam na Vale, nesse dia eu vi que a Vale, que eu tinha tanto zelo, que era tão importante, ela matou rio, matou peixe, matou gente. Estava sozinha aqui em casa, aí começou os vidros das janelas aqui, batendo demais, quase assim a ponto de quebrar. Eu estava sentada na sala e assistindo jornal, que eu estava falando assistir jornal. Aí os vidros estavam em tempo de quebrar. Eu falei, meu Deus, aqui nunca deu tremor de terra, será que a terra está tremendo? Eu estava dentro de casa. Aí eu falei assim, agora eu vou almoçar para me ver a novela. E eu só percebi que tinha alguma coisa de errado quando eu ouvi um barulho intenso e o barulho foi aumentando e eu não entendi o que era. Primeira coisa que a gente pensa é nos meus irmãos, cara, o que aconteceu e tal. Você liga, aí dá aquela coincidência que você liga pro telefone deles, ninguém atende. Pô, aconteceu alguma coisa.
Nossa, parecendo que tá pegando fogo. Aí meu marido falou assim, eu vou ver o que que é. Que eu saí aqui, ali do outro lado já tava só que é poeirão. Quando eu cheguei na porta da minha sala aqui, eu olhei à minha esquerda, que eu vi aquela poeira imensa de minério e árvore quebrando e um barulho muito alto, eu só pensei em correr. Aí quando meu marido saiu cá fora pra ver, falou assim, não, Adélia, não é fogo não, é a barragem que estourou. Como assim a barragem estourou? Não teve um aviso, ninguém falou. Que é isso? Não entendia a situação. O barro já tá chegando aqui perto. A sirene não tocou. Sabe, foi igual filme de terror. Aí quando a gente chegou na rua, eu vi todo mundo lá chorando e aquela coisa. Eu tô assim, gente, o que tá acontecendo? E aí alguém, eu nem me recordo que eu fiquei tão nervosa, falou, a barragem estourou. Né? A gente tem comunidade como o Córrego do Feijão. Era uma comunidade tranquila, simples, é onde de fato se deu o rompimento da barragem. E a parte ambiental, o dano ambiental foi gigante lá. Mas para além desse dano ambiental, tem também, a gente tem que falar, né, do cotidiano da comunidade, que se antes era só paz, agora passou a ser, né, nos primeiros dias especialmente, um campo de guerra, uma situação de guerra. A gente vivia muito tranquilo aqui, por isso que agora a gente está estranhando com esse problemada todo que está acontecendo aí. A gente perdeu várias pessoas ali dentro, meu neto tá ali. E tem muito conhecido também, sabe? Que foi criado aqui com a gente. Tá ali dentro. Aquele bar ali, eu creio que aquele ali é uma coisa que podia ter sido evitado. Mas a firma não tomou providência nenhuma. Até que aconteceu. Do jeito que ele tiver, ou vivo ou morto, eu quero ele, que o filho é meu. Eu trabalhei para criar ele. Foi eu que fiz ele, não foi ele que fez eu não. Eu queria morrer no lugar dele. Eu queria que ele me enterrasse, não eu enterrar ele não. Porque ele não foi feito para isso. Ele foi feito para quando eu tiver mais, que a morte vir me buscar para ele me enterrar, não era eu enterrar ele. Agora procura se o presidente da Vale queria que o filho dele estivesse ali dentro, a esposa dele estivesse lá dentro, o sobrinho dele estivesse lá dentro. Olha se ele colocou lá para morrer. Não, ele matou o filho dos outros. Pessoas estranhas, bombeiros, ONGs, voluntários externos e internos que a gente nunca tinha visto, mas o pior de tudo, corpos, né? Corpos que sobrevoavam o dia inteiro. E as crianças, os adultos, os idosos, eles tinham que ver aquilo. Esse barulheiro aí com a cabeça da gente. Até na hora que dormindo você escuta esse barulho aí. Eu fico imaginando depois que acabar tudo, o barulho assim, que vir um silêncio. Se o psicológico do pessoal aqui, como é que vai ficar? Se você para pensar que eu perdi amigos da escola, pessoas que tinham a mesma idade que eu, assim,
a mesma vontade de viver. A gente está falando de uma cidade que o mais difícil não é tirar a lama física, né? O mais difícil é tirar a lama espiritual, assim. O objetivo hoje aqui é uma parte dessa luta para conseguir fazer com que os olhares do mundo inteiro vejam o que a Vale fez e vem fazendo. Foi criada uma comissão internacional de juristas. Isso foi graças a duas entidades. A União Internacional dos Juristas Democráticos, que a Jean é a presidenta, e também o Conselho Internacional de Direitos dos Trabalhadores. Tem uma outra entidade internacional, a ILO, que é a Associação dos Advogados de Trabalhadores, que eu sou um dos diretores, também apoia a comissão, e a Associação Latino-Americana dos Advogados Laboralistas, que também integra a comissão. Então foram escolhidos 6 juristas com experiência em questões de saúde do trabalhador e mineração, para conseguir analisar profundamente tanto o que a Vale fez de criminoso para que o acidente tenha acontecido, quanto para analisar o que a tragédia causou, o sofrimento que cada um e cada uma de vocês sofreram, e a maneira como vocês têm sido tratados, a maneira como os trabalhadores sobreviventes têm sido tratados. Então o objetivo é que essa comissão independente possa fazer esse trabalho. Ele trabalhava de turno, só que o turno dele era só durante o dia. Então ele tinha sábado que ele folgava, tinha domingo e depois tinha o folgão. Então a nossa rotina era o seguinte: todos os dias ele acordava às 5h30 da manhã, eu também levantava para certificar que ele estava acordado, e lá ele levava a merenda, eles eram acostumados a levar a merenda de casa. Eu arrumava a merenda dele todos os dias à noite. Só que quando era o misto quente ou pão com ovo, eu levantava um pouco mais cedo e fazia a merenda dele. E justamente no dia 25 de janeiro, eu fiz uns pães com ovos para ele. Fritei os ovos, coloquei nos pães, né, enrolei no papel alumínio e entreguei para ele. E eu ainda tenho essa imagem, ele saindo todo arrumadinho e eu ficando, sem saber que dali poucas horas eu não ia ter mais o meu filho. Te amo, filhinho! Filhinho do papai! Dá uma olhada nela. Quem que contou pra você? Ei, gente, olha o pedacinho de terra aí, ó. Dá pra plantar bastante, não dá? De quem que é esse aqui, mãe? É nosso. Sou mãe de Thiago Matheus Costa, 13 anos de Vale, primeiro emprego dele. E ele entrou lá na mecânica da Vale e ele tinha 32 anos. Quando ele entrou para lá, ele tinha 18 anos. E o dia que rompeu a barragem, o meu filho, que trabalhava lá em BH, ligou para mim e falou assim: mãe, a barragem rompeu. Aí eu falei assim: mas será que seu irmão estava lá? Ele estava em Jangada. Mas a hora que foi dando 5 horas da tarde, ele não voltou. Eu comecei a ligar, ele não voltou. E ninguém me falava nada. Eu falei assim: infelizmente, eu acho que ele morreu, porque a Vale, por ela, nós não sabemos de nada, nós não fomos informados, nós não fomos ligados no telefone, falado com a gente. Agora nós abrimos a televisão, na hora que o meu menino avisou que tinha rompido, eu abri lá e vi a situação crítica, caótica, que eu não sabia nem o que eu fazia da minha vida. Eu sou a Andresa, eu sou a mãe do Bruno, meu único filho, assassinado de uma forma cruel e brutal, a canetada fria, né, pela Vale. Por que eu falo que ele foi assassinado
a canetada fria, porque quem comprou e quem vendeu aquele atestado de barragem sabia perfeitamente que ela não tinha nenhuma estabilidade. Era uma barragem instável e que poderia se romper a qualquer momento. Por que eu falo com requinte de crueldade? Porque as sirenes estavam desligadas. Eles não tiveram sequer a chance de correr. Quem coordenava a empresa, quem geria a empresa, sabia que estava levando aqueles funcionários todos para o matador. Eu perdi meu esposo, o Everton. Não tem como não emocionar, porque além da Vale ter me tirado meu marido, ela também rasgou minha certidão de casamento. Então, assim, não estou questionando aqui em questão de dinheiro, porque dinheiro para mim tanto faz. Ele sempre foi muito sorridente, e assim, hoje eu falo que um pedaço da minha alegria foi embora. Eu não tenho mais a alegria que eu tinha, porque ele era minha alegria junto. Deus em primeiro lugar, é claro, porque ele é poderoso, soberano, mas o meu marido era minha alegria. Infelizmente, eu não tenho essa alegria mais. A Vale me tirou, e me tirou por completo. É um relacionamento muito bom com o meu marido. Ele era sempre assim, ó, sorridente. Eu trabalho na Vale há 14 anos e nessa tragédia, né, eu trabalho na mina de Córrego do Feijão. Eu estava 5 dias de férias, estava no último dia de férias. A minha irmã, Eliane Melo, engenheira civil, ela estava grávida de 5 meses e, infelizmente, ela faleceu nessa tragédia. Ela foi encontrada quase 70 dias depois. Todos os dias que a gente vai dormir, a gente dorme no dia 25 de janeiro e acorda no dia 25 de janeiro. Eu tenho certeza que aqui todo mundo dorme a poder de remédio. Você pensa, por que não foi retirada a área administrativa daquele local? Seria muito mais barato e os nossos estariam aqui conosco. E a gente sabe como que nós recebemos os nossos. Eles foram batidos. É como se eles tivessem sido colocados num liquidificador. E eles podiam ter evitado. Eu sou irmã da Lecilda de Oliveira, que ainda não foi encontrada. Minha irmã entrou na Vale na época da Ferteco. Ela era uma funcionária de carreira. Ela trabalhava na empresa há mais de 28 anos. E não só ela, como a maioria dos funcionários da Vale, confiavam na Vale. Para mim, os funcionários da Vale foram traídos, porque a grande maioria dos funcionários tinham amor pela empresa, vestiam o uniforme com um orgulho que dinheiro nenhum paga. A alegria e a satisfação dos funcionários de trabalhar numa empresa que nos zelou pela vida deles. Eu sou esposa de Adriana Guiar Lamonier, que faleceu. Deixou 2 filhos. E aí, quando vocês perguntam o que a gente gostaria da Vale, ela cometeu um crime. E é isso que a gente queria que ela assumisse. Ela matou 272 pessoas. A gente sabe que a Vale é um CNPJ, mas é lógico que tem CPFs aí que são responsáveis por esse crime. Né? A gente sabe que a gente, perto da Vale, a gente é muito pequeno, a gente sabe o poder que a Vale tem, mas a gente ainda acredita na justiça. A gente espera que apareçam os culpados. A gente sabe que tem. Aqui, onde a gente está agora, foi falado do acordo que a gente teve que aceitar. Não tivemos outra alternativa. E foi humilhante. A Vale fala como se ela estivesse dando para a gente uma doação. É como se ela estivesse fazendo uma caridade para a gente. É um absurdo fazer o que ela está fazendo com a gente. O que eu quero mesmo hoje não é dinheiro, não é nada. Eu quero que encontre o corpo da minha menina, que ainda está lá até hoje. Não foi encontrado. E deixou os 2 netinhos para me cuidar, mais esposa.
E tudo que faz não vale a pena. Eu sou uma pessoa que nunca tomei remédio, hoje vivo de remédio e não posso trabalhar. Agora mesmo vou ficar sem remédio e sem dinheiro. Nunca pude pagar um plano de saúde. 100 cavalos podia dar um plano de saúde para os pais e nada foi feito. Nós estamos num buraco sem jeito de sair para fora, porque a dor é grande, essa dor não vai acabar, dinheiro não vai pagar. O que eu queria mesmo é a filha, não tem jeito de vir. Eu sou irmão do Adriano Caldeira do Amaral. Ele era funcionário da Vale há 12 anos. Meu irmão, ele foi encontrado dentro de uma caminhonete toda soterrada de lama, toda coberta de lama. Foi retirado pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, com a ajuda de alguns colegas da Vale. Eu lembro que nas primeiras semanas, depois que ele foi velado, ele foi encontrado no dia 26 de janeiro e foi sepultado no dia 28 de janeiro. Foi uma das poucas pessoas que ainda foi velado com o corpo inteiro. A Vale cometeu esse crime e tratou essas famílias como se um mero acidente de trabalho. Um mero acidente de trabalho. Esse acordo que foi feito com o Ministério Público, pergunta para cada uma das 270 famílias, vocês gostaram? Claro que não. Ninguém vai gostar de um acordo. Imagina para uma mãe, você chegar perto dela, mãe, você vai receber 700 mil pela morte do seu filho. Não tem preço. Isso não existe. É o que eu falo com ela. A mesma pergunta ela me fez. Falei, Serginho, você viu ele pela última vez? Como que ele estava? Falei, mãe, a imagem dele que você vai ter é a última imagem que você vai lembrar dele. Ele estava muito machucado, com vários ferimentos no rosto, politraumatismo, mas ele estava inteiro. Essa é a única coisa que eu posso te falar. E a única lembrança que você vai ter dele é dessa última foto. Meu marido faleceu, ele tinha 38 anos trabalhando na mina Feijão. E a sensação que a gente tem é que a Vale nos traiu grandemente. O meu marido foi encontrado após 122 dias. Ele deu a vida pela Vale. Literalmente, ele deu a vida pela Vale. Eles foram assassinados dentro da empresa. E estão perdendo 40% na rescisão. Como se fosse eles que tivessem pedido para sair da empresa. A lama passou sobre todos. A lama espalhou sobre nós, literalmente. A lama destruiu a vida das famílias. A gente acorda e dorme pensando nisso. Eu sou mãe da Priscila Ellen, minha filha que a Vale matou. Enterrou minha filha viva. Chegou uma pessoa e falou: se vocês têm alguém que mora perto do rio, corre para tirar que a barragem da Vale rompeu. Eu não acreditei. Eu liguei para ela na mesma hora e ela já não atendeu mais. Isso foi questão de 10, 15 minutos depois. E não tive mais a minha filha. Não tive como olhar mais para ela. Quando eu consegui dormir, eu sonhava com a lama saindo pela minha boca. Desesperada, quando eu conseguia cochilar um pouco, a lama saindo pelo meu nariz, pela minha boca, de tanto desespero que eu acho que minha filha sentiu. Ninguém pensa nisso, entendeu? O que eles sentiram a hora que eles viram aquilo chegando perto deles, e eles sem poder fazer nada, sem ter para onde correr.
Aí quando você quer, você vai no médico, olha, você não tem direito ao convênio não, porque você é mãe, você não tem direito. Eu só tive o direito de pegar os pedaços da minha filha e enterrar. Eu tive o direito de esperar 20 dias o IML me ligar para falar comigo que achou a minha filha. A gente não teve um velório, a gente não teve. A gente não pôde abraçar o nosso filho, colocar um terço na mão dele, a gente não pôde fazer isso. Por quê? Porque a Vale enterrou os nossos vivos. E agora ela vem pedir desculpa. Não tem pedido de desculpa que pague isso. Não tem. Eu odeio ouvir o pedido de desculpa, porque não tem desculpa. Não tem. Eu pegar o seu filho, enterrar ele vivo e te pedir desculpa é muito bonito. Para mim não é. Eu não tenho desculpa. Olha, Madibu. Deus do céu. Vai, sai. Morreu, velho. Pô, velho, todo mundo tá lá embaixo, com certeza morreu. No centro de Brumadinho, por exemplo, que a lama não chegou, tem pessoas que ainda não foram encontradas. Amigos, conhecidos. E eu tenho medo, às vezes, de... Se antes eu gostava de atravessar a ponte, olhar para o rio, olhar para a mata ao redor, eu tenho medo de olhar e, às vezes, encontrar algum amigo meu. Né? Se a gente para pensar que ir na hamburgueria dói, porque você vai encontrar o garçom, um amigo que perdeu o irmão. Cortar o cabelo dói, porque a cabeleireira perdeu o irmão. Ir para a escola dói, porque a professora perdeu o marido e a outra professora perdeu o filho. Se tivesse receita de como tirar essa lama, era fácil, mas a verdade é que todo dia é um novo dia. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. É impossível ter uma medida desse sofrimento, né? Porque a possibilidade de fazer um luto, que é um trabalho psíquico em torno de algo que rompe com a história, né? Que introduz uma perda, essa questão de que os corpos não foram encontrados e mesmo alguns, né, que chegam para as famílias, que são segmentos, fragmentos, isso tem tudo a ver com essa noção de trauma nesse sentido do esgarçamento, do rompimento, não é? Com a história. É também o fato de que uma das principais características, das qualidades do trauma, é que ele exerce uma força de impressão que mantém o horror do acontecimento sempre atual. É algo que não se subtrai com o tempo, que, portanto, não pode ser esquecido. Nós que acompanhamos todo esse processo, todos os dias, a gente vê muito essa coisa das negociações, do dinheiro, né? Quanto vale a perda de uma vida, de um patrimônio, de uma casa. E talvez a gente pense pouco exatamente quanto vale um trauma que vai ficar como marca, ferida aberta na alma de tantas vidas, de tantas pessoas que precisam e estão tentando reconstruir a vida, mas não conseguem. Isso é incalculável. Quem pode medir a dor, o sofrimento de uma pessoa que está aí sem dormir, sem perspectiva de futuro, entra a questão mais depressiva mesmo, e a ferida da espiritualidade, da descrença, mas, afinal de contas, até mesmo a questão da fé, onde que está Deus em tudo isso. Então nós lidamos com situações que não estão no pacote das negociações. Por onde é que nós cuidamos de uma vida ferida? Será que é só com recurso financeiro, econômico, só com espécie? Ou
tem outras formas de cuidar, que são também urgentes. A gente não tem como não se tocar pela dor das famílias que ficam semanas, meses num luto vazio. Então, por mais profissional que a gente tente ser, e é necessário que seja, está incluído nesse profissionalismo uma dose de empatia com as famílias. Muitas vezes as pessoas nos ligam para falar, ela não está precisando ouvir nada, ela quer falar. E muitas vezes a gente acaba fazendo um papel de um ombro amigo, de talvez levar alento, para apenas ouvindo as histórias que as pessoas têm a falar. Falar do seu parente que se foi, falar da situação que está passando. E a gente acaba virando um pouco familiar também. Quando eu vou nos pataxó, as crianças perguntam: tia, hoje pode nadar? E eu sou a pessoa que tem que falar: não, hoje não pode nadar. Eu tenho que falar isso. Então, eles não podem nadar no rio mais, eles não podem fazer os rituais que eles faziam semanalmente, a festa da água, eles não podem lavar as vasilhas no rio mais, eles não podem fazer isso mais. E o rio, pra gente, né, às vezes a gente olha como se o ser humano não pertencesse à natureza. Os pataxó não. Eles veem o rio como um deus, uma entidade. É muito forte, porque o rio é vida e por onde ele passa, ele alimenta outras vidas. Então, é um ser de muita reverência. E perder isso é também perder uma parte da cultura. Para os índios, né, em particular para os pataxó, em relação à água, né, ela transcende a necessidade física, ela também implica numa relação que eu poderia chamar de cultural, mas é muito mais do que isso, né? É uma relação que implica numa visão de mundo do qual a água é a fonte de pertencimento para eles. Tanto que os pataxó têm uma festa das águas que é crucial para o ano ritual, ela abre o ano ritual, ela é extremamente significativa para a identidade pataxó, quer dizer, a perda, além, óbvio, da questão de subsistência, né, porque eles vivem da relação direta com a natureza, plantam, pescam, etc., tem uma dimensão simbólica extraordinária, quer dizer, o rio, o território, é a condição de identidade da população indígena, em particular dos pataxó. A anciã da aldeia perguntava, né, pro cacique, todo dia que chovia forte, ela perguntava: e agora? O rio já curou? A chuva já lavou o rio? Né? Qual que é o preço disso, desse impacto cultural? Né? Os pataxó, no dia do rompimento da barragem, os peixes foram chegando mortos. E eles enterraram os peixes. Eles enterraram peixe por peixe. A forma de reparação que a Vale tinha que nos dar, todas as comunidades, era primeiro respeitar as nossas comunidades, que é uma coisa que eles chegam e não nos respeitam. E, na realidade, a Vale ela quer dar um salário mínimo para cada pai de família. Você tem 11 bocas dentro de casa, você vai com um salário, não dá para alimentar. Enquanto, na realidade, a gente está vivendo aqui de doação. A água que chega para a gente aqui é da Igreja Católica, que é o Dom Vicente que manda, o bispo. Enquanto, na realidade, a Vale nunca trouxe uma garrafa de água aqui dentro. Então, o que mais dói na gente é a gente ver aqui, a gente sair lá fora, igual eu fui para a ONU, a mando da comunidade, eles me deram autorização de ser a porta-voz. E quando você vai, eles já ficam aqui todo mundo esperando você chegar com uma boa resposta. É a mesma coisa de quando você vai atrás do alimento para a comunidade. E quando você volta, você não traz. Que esse crime nos causa aqui
é a nossa alegria que nós não temos mais, né? A nossa paz, nosso lazer, que era o lazer das crianças, que quando eles queriam pescar, brincar, tomar banho, que hoje eles perguntam se pode no rio, não pode mais. Então são essas coisas que a Vale tirou, a nossa alegria de sobreviver aqui dentro deste lugar. Que nós não possamos plantar mais, nós não possamos mais colher da plantação o nosso alimento, que é natural. Nós temos que agora que comprar lá fora o nosso alimento, que nossos filhos estamos tendo mancha na pele, a água está sendo contaminada, então são coisas que estão tirando a nossa paz aqui dentro. Nossos filhos adoecendo por conta desse acontecimento do rio. Nosso povo esquecido aqui nesse local, mas nós somos um povo livre, nós confiamos no nosso Anderu, né, que é o Pai Todo-Poderoso de todos nós, nossa nação, Pataxó, Ranhan, que nós vamos vencer. Eu estava por aqui mesmo, estava na casa de um colega meu que eu vi a reportagem. Para vir aqui, eu só suspendi meus trem ali, depois tirei o motor. Aqui eu fico atravessando o pessoal. Porque o meu jeito de ganhar o dinheiro é atravessando o pessoal aí, de barco e pescando. Agora acabou tudo. Agora não. Depois disso eu não atravessei mais ninguém. Não pesquei também, não tem condição, né? Isso aí eles tinham que ter mais fiscalização, né, senhor? Porque aconteceu há 3 anos lá em Mariana, agora acontece aqui. Se tivesse fiscalizado direitinho, não tinha acontecido de novo aqui. Vai acabar com tudo, né, senhor? Agora não. Aqui era as minhocas. Os pescadores vinham, paravam aqui para comprar, só que agora não tem mais pescador. Acabou tudo. Eu não sei como que vai ser, não sei quando que vai poder usar o rio também para pescar, porque a gente também pescava quando pegava bastante peixe e vendia, sabe? E agora diz que não pode comer o peixe, não pode pescar, não pode chegar perto do rio. Um povo que tem dinheiro igual eles devia estar tirando, fazendo isso aquela, como se diz, a seco, né? Que fala. Não era fazer daquele jeito. Mas eles comem mais barato para ganhar mais e mais dinheiro, não tá nem aí para a vida de ninguém. Então, eles acabou com tudo. Além de acabar com lá, onde aconteceu, para cá, para baixo também. Tudo. Eu tenho 92 canteiros que tá prontinho, preparadinho e tô parado, eu não tenho água. Trabalho mais é com folhosas e eu fui afetado nessa questão. Então eu não tenho água para poder dar continuidade ao meu trabalho de hortifruti granjeiro. Se eu não tiver uma segunda alternativa, infelizmente eu vou ter que parar. E até agora não temos resposta de nada, de projeto de nada. A única coisa que eles fizeram foi até mesmo proibir do gado, que na verdade nós temos em torno, dentro da fazenda, deve ter por alto, mais ou menos, não é uma contagem certa, mas eu calculo que de 150 cabeças de animais o assentamento tem que faz uso dessa água. Nós perdemos muitas pessoas, um grupo que é o da cidade, os moradores do centro da cidade, onde aconteceu o maior número de mortes de pessoas, são familiares da cidade. Nós temos o grupo das comunidades ribeirinhas que perderam seus patrimônios, suas hortas, suas casas. Temos o grupo das comunidades quilombolas que são muito afetadas. Temos uma comunidade indígena, dos Pataxó. Temos uma comunidade Pátria Livre, que é do MST. Então são vários núcleos trabalhando juntamente com todos, sem distinção. Nós não fazemos aqui discriminação de pessoas. Há muitos evangélicos, outros que não, de outras religiões. Não há uma fronteira para o nosso trabalho e nós não fazemos nenhum preconceito.
Pelo contrário, a igreja tem sido uma presença articuladora de todas as vozes, que nós estamos tentando fazer um trabalho de articulação para que a gente possa falar a mesma linguagem e ter a mesma causa, que é a defesa da vítima. Eu acho que uma grande lição que a gente pode trazer, inclusive das tragédias, é esse sentimento humano que nos aproxima, porque a dor ela iguala os homens. Então, naquele momento de muita tristeza, ricos e pobres, brancos e negros, independente da sua opção política ou qualquer outra, eles estavam ali igualmente irmanados pela dor. E a maneira com que cada qual que pôde levar algum tipo de ajuda, isso foi uma coisa realmente, para mim, muito marcante. Eu não entendia direito todo o processo que aconteceu em Mariana. E aconteceu na minha cidade, teve que acontecer na minha cidade. Teve que matar os meus amigos, para eu entender todo o esquema da mineração, todo o esquema da barragem e tudo que isso implica, e todos os atores, né? Quem tem interesse, os poderes políticos de controle, toda a lógica estrategista, que é internacional. A mineração tem uma importância relativa muito grande para alguns desses municípios, principalmente para as finanças públicas municipais. Isso faz com que uma queda nos preços ou uma redução na quantidade explorada de minério provoque um colapso nas finanças dos municípios mineradores, que é o caso de Minas Gerais, que é historicamente um estado minerador. Ainda é muito dependente da atividade mineradora, mas eu entendo que as empresas precisam ter uma outra visão, que não pode ser o lucro sob qualquer hipótese. É preciso buscar algo que procure conciliar também a questão ambiental e a questão social. Como é que o município, a região, vai vislumbrar o seu futuro à luz disso que aconteceu? A tragédia cria mais uma oportunidade. A questão é saber se nós vamos, enquanto sociedade, poder público, empresas, se nós vamos ter condições de realmente de saber aproveitar a oportunidade para mudar o nosso modelo de negócio, um modelo de atuação do Estado, que seja mais perene e que reveja políticas que estão aí desde os anos 40, dos anos 70. E é muito triste pensar que foi um crime, porque ele podia ser evitado, porque houve negligência, porque existe toda uma estratégia, tanto antes do rompimento quanto depois do rompimento, de dividir as comunidades. Eles têm processos para tudo, porque eles já romperam antes. E é isso que eles fazem. Se você perdeu o seu irmão, toma 100 mil. Se você perdeu a agricultura, o protocolo é outro. Se você perdeu a sua casa, o caminho é por aqui. São processos. Eles têm gestão para rompimento de barragem. É gestão. São os melhores profissionais formados e especializados em resolução de conflitos. E nós não temos manual de instrução. Isso não podia ter acontecido. Isso não pode acontecer. E possivelmente vai acontecer de novo.
em Brumadinho, eles tinham noção dos riscos que estavam correndo, eles tinham absoluta noção, tanto que haviam quantificado os danos antes mesmo do desastre, né? Existe um inquérito, né, que nós estamos investigando, mas o que nós percebemos no inquérito é que essas empresas mineradoras, e principalmente a Vale, funcionam internamente, né, de forma a impedir a chegada da responsabilidade nos níveis superiores da empresa, né? Então, basicamente, eles funcionam de uma forma semelhante a organizações. Eu não estou dizendo que eles são organizações criminosas, mas eu estou dizendo que eles usam as mesmas táticas de organizações criminosas. Então, quando a gente pega o fluxo de dados, se a gente pega a pessoa que está trabalhando e anotando os dados da barragem, né, aí você consegue pegar esse dado. A pessoa que está acima dele, que seria um gerente, você consegue pegar que esse dado saiu dele e foi para um gerente. Consegue pegar até um gerente geral. Depois que você chegou no gerente geral, os dados desaparecem dos registros. A gente percebeu que existe deliberadamente dentro da Vale e dentro dessas mineradoras um sistema para bloquear as investigações, para que esses dados sumam, né? Então nós não achamos e-mails, não achamos relatórios. O que a gente descobriu é que eles fazem reuniões sempre pessoais, né? E sem anotações, então é algo muito pessoal, para que não fique registro e para que justamente eles escapem dessa responsabilização criminal. Eles tentaram soterrar a gente. As pessoas, elas correram para o ponto de fuga. As pessoas que correram para o ponto de fuga, elas morreram, porque a rota da lama não era compatível com o relatório de risco que a empresa apresentou. Nem o plano deu certo. Eles tentaram soterrar a gente. Eram treinamentos de rotas de fuga. Possíveis rotas de fuga num eventual rompimento que não aconteceria, porque era completamente seguro. Era um mero treinamento da empresa. Eles davam embalagens que a gente podia guardar os documentos se ocorresse um rompimento e houvesse tempo, né, de correr. Você colocava os documentos lá dentro e corria com os documentos. Para as rotas de fuga, haviam pontos de encontro. Um deles era aqui. Uma das rotas de fuga era para baixo daquele pontilhão, aquele que vocês provavelmente deve ter visto alguma imagem na televisão. Um dos pontos da nova estância de encontro era ali, no pontilhão quebrado, por onde a lama passou arrebentando tudo que estava pelo caminho, inclusive o próprio pontilhão. O nível de desinformação era tamanho que os primeiros resgates que aconteceram na lama foram as próprias pessoas da comunidade que entraram na lama e foram resgatar as pessoas que estavam por sobre a lama. As pessoas entraram dentro da lama, porque não havia nada que se podia fazer, então as pessoas entraram dentro da lama nadando, porque no momento a lama ainda estava muito aquosa. A barragem rompeu meio-dia e 28. E a partir daquele momento a gente viveu cenas que mais se aproximavam de um cenário apocalíptico. Nós não tínhamos luz, energia elétrica, nós não tínhamos água, nós não tínhamos como falar com outras pessoas, a gente não tinha notícia dos nossos parentes que trabalhavam na área da Vale, ou que trabalhavam nas áreas adjustantes à barragem. A gente não tinha estradas, a gente não tinha acesso. A única coisa que a gente via era um mar de lama na nossa frente. Um mar de lama que consumiu todas as estruturas, que devastou as matas, que matou as pessoas. A Vale nos negou informações dos nossos próprios familiares. Nós não sabíamos onde as pessoas estavam. Ela não valorizou as vidas, matou essas pessoas cruelmente e tem matado, porque o que ela tem feito aqui na nossa comunidade, ela está deixando as pessoas doentes,
fragilizadas, pessoas idosas, crianças, adultos, porque o que a gente viveu no dia 25 de janeiro foi momentos de guerra. Nós vimos helicópteros, corpos chegando, saindo, muito transtorno, muita gente, muito movimento, muitos repórteres. E ali na igreja, ali, né, onde os corpos chegavam, todos os corpos de todos que faleceram, que morreram naquela tragédia, desceu aqui na nossa comunidade por aeronaves. Há várias pessoas hoje com problemas sérios, psicológicos, por esses momentos que a gente viveu. Nós não dormíamos. Crianças nas escolas desenham os corpos em helicópteros, corpos sendo, né, baixados lá no campo. Assim, é um momento doloroso para nós, relembrar o que a gente viveu naqueles primeiros dias. Eu fico inconformada e o que eu quero nesse momento é que haja justiça contra a Vale. Não somente contra a Vale, né? Contra a Tuxud também. Porque ela liberou esse laudo, ela assinou esse laudo falando da estabilidade da barragem, uma estabilidade que não havia. Ela nos enganou. E isso não tem como aceitar. E a empresa, ela sabia sim que essa barragem ia romper. Porque o dia que o representante estava aqui, ele queria marcar esse simulado, eu estava presente, e ele queria marcar para começo de dezembro. Eu aleguei falando com ele que período de férias, e ele disse, não, eu não preciso, tem que ser urgente. E aí ele veio, na Semana das Crianças, para marcar essa rota de fuga, e tinha que ser marcada logo. E uma fala dele foi que se a sirene tocasse e eu estivesse fazendo comida, eu podia continuar, porque eu teria de 35 a 40 minutos para sair da zona de autossalvamento. E aí eu estive na área onde o meu sogro foi assassinado por esta lama. Meu sogro estava a 50 metros da barragem. A lama chegou lá com menos de 30 segundos, com uma velocidade de 80 km por hora. Em menos de 1 minuto, eu vi ela chegando a 396 metros da minha casa. E meu sogro foi encontrado dia 28 de fevereiro. Eles só nos entregaram um pedaço do segmento inferior dele no dia 14 de abril. Olha quanto tempo que nós passamos por isso. E quando a Sara diz que aquele pontilhão fala sobre aquele paiol, uma casinha que tem na estrada, aquilo ali para a comunidade ficou como ponto de referência do assassinato que essa empresa cometeu em Feijão. O meu filho de 4 anos falou, eu não quero passar aqui, mamãe, porque eu estou passando em cima dos pedacinhos do meu avô. Sou um sobrevivente, foi questão de tempo. Estou do lado de um colega que foi questão de espaço, que a caminhonete onde ele estava chegou a respingar lama. E é triste de você saber que muitas pessoas sabiam e deixou as pessoas lá de baixo, sabendo que no mesmo complexo existe um restaurante seguro, maior do que o que foi coberto pela lama. Total descaso. Saber que todos os portadores de necessidades especiais foram colocados debaixo da barragem, onde um deles ainda citou no treinamento, esse tempo que vocês falaram para mim não dá, eu vou morrer. Não fizeram nada. Quem mais salvou e ajudou que não fosse pior o número, fosse maior, talvez o dobro de mortos, foram os colegas, como um que está do meu lado, que não só ajudou a tirar alguns com a caminhonete, mas também socorreu a ponto de levar
para o socorro no hospital. Antes dos bombeiros chegarem, eu falo, teve o contato com colegas, em todos os graus, vocês pensarem, puderem imaginar, de lesões, em todo grau possível, imaginário. Estão fazendo essa questão, né, de botar as pessoas mesmo para trabalhar, estarem lá na frente, e joga na mídia que não estão fazendo isso. E é mentira. Todos os que estão dispostos a ir, porque a maioria precisa do seu trabalho, continuar o seu trabalho, e estão na linha de frente, sim. E o atendimento da empresa, infelizmente, não é conforme é passado, não. Parei o caminhão e fui lá para observar o viaduto que tinha caído. Eu desci ali, até sem muita noção do perigo, e cheguei próximo a ela lá, mais ou menos 30 metros. Aí eu chamei, conversei com ela nos gritos. Ela foi, virou o pescoço, conseguiu movimentar. Falei, espera aí que eu vou te buscar. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia. Joga pra ela a corda. Misericórdia. Mas vai puxar, tá? Ela falando baixinho, pedindo pelo amor de Deus, me tira daqui. Aí eu joguei a corda. Naquele momento ela não deu conta de segurar. Aí eu fui lá buscar ela. Eu chegando próximo a ela, eu afundei até na cintura. E cheguei bem perto. Então eu fui puxando ela aos poucos, coloquei ela no meu braço. E o meu colega que está do meu lado me ajudou a tirar ela dali, porque eu já estava pressionado pelo barco também. A busca em campo, a gente usava técnicas de busca em linha ou outros métodos de busca, e é varredura do terreno mesmo, pente fino em todo o terreno onde a lama tinha coberto. Quando a gente ficava com dúvida, a gente utilizava nossos cães de busca, ou até mesmo a gente chamava as máquinas pesadas para poder remover lama e escombros, para poder buscar mais a fundo o que tinha naquele campo. Primeiro aquele susto, né? Que a gente via pela TV e pelos telejornais, que foi bem grande, mas quando a gente chega lá, que a gente se dá conta da dimensão, a gente percebe que foi muito maior do que a gente podia imaginar. Tanto das dimensões geográficas mesmo e da quantidade de lama e o nível do acidente mesmo. Foi uma surpresa pra gente. A lama são os conflitos, a lama são os outros impactos físicos, espirituais, que chegaram nas pessoas. A lama é o aumento do consumo de antidepressivos e ansiolíticos na cidade. A lama é a quantidade de pessoas que estão em depressão, em Brumadinho. A dor, ela vai avançando. E a incerteza vai aumentando a dor. Isso é que é muito difícil, porque ela vê a questão ser discutida de uma forma que ela acaba não tendo certeza de nada. E ela vai começando a dúvida se ela vai ter algum tipo de reparação. E eu nem vou chamar de reparação, porque eu acho que uma coisa dessa, independentemente da causa, ela é irreparável, pensando do ponto de vista psíquico. Não tem como. Vai passando o tempo, a pessoa ela vai acordar de noite com calafrio, lembrando, ela vai lembrar dos partes de pessoas que ela viu após a tragédia. E os outros transtornos que são muito comuns em quadro como esse são os transtornos de ansiedade generalizada, os ataques de pânico, que é a sensação de morte iminente, e os quadros depressivos. Os quadros depressivos, que são muito comuns na população, quando acontece uma situação como essa, as pessoas têm uma tendência muito grande a ter esse rebaixamento do humor, a ter uma tristeza, uma melancolia que não passa.
e fica voltando, voltando e voltando. E essa população fica muito sujeita a episódios de suicídio mesmo, tanto a tentativas quanto a realizar atos de suicídio concretos. Porque ela não vê ela começa a ter uma visão tunelada, ela não consegue ver uma saída. A única saída que ela vai vendo é morrer. Eles resgatavam os corpos e traziam numa aeronave que era própria para resgate, desciam até o campo, lá no campo da igreja, e ali no campo da igreja eles eram transferidos do rabecão. Então nós vimos todo esse transporte. Nos primeiros dias, da forma que o corpo chegava, a gente via. Aí depois de uns dias que eles começaram a colocar dentro de um saco ou tampando. Mas mesmo dentro do saco, a gente ficava imaginando que era pelo tamanho. E aí você me diz que essa empresa não continua nos matando, ela nos mata. E eu não posso desligar o meu telefone hoje. Porque 1h da manhã eu tenho que atender as ligações das pessoas pedindo socorro, indignados com a má fé desta empresa. Eu atendo o meu telefone porque tem pessoas aqui, eu tô te ligando, Juliana, porque eu tô com vontade de desaparecer. Eu tô com vontade de tirar a minha vida. Realmente se trata de um crime terrível, que a gente não consegue medir os danos. Desde o dia 25 nós estamos, enquanto comunidade, igreja, ao lado das vítimas, das famílias, das comunidades. O rompimento da barragem não foi um desastre, um incidente da natureza, foi algo que já era previsível. Isso aumenta demais a nossa dor. Muito doídos e sofridos para nós. Primeiro, há uma insistência no esquecimento, como se isso já fosse um passado, como se já fosse resolvido e vamos para frente. Isso machuca muito a gente porque não é um episódio passado, é um episódio presente que está vivo na memória das pessoas e na dor das pessoas. Então essa palavra esquecimento é o que nos machuca muito, de saber que a mineração continua, que a empresa está fazendo os seus acordos e que os trens continuam aceleradamente levando o nosso minério, as minas estão funcionando, os trabalhadores estão sendo contratados, inclusive muitos de Brumadinho. Não tivemos um momento de interrupção das mineradoras aqui por conta desse crime, que seria justo uma semana que fosse de um silêncio. Não se parou. A sensação é, para quem eu vou gritar? Se eu soubesse para quem a gente pode e deve direcionar o grito, era fácil. Mas quem resolve? O judiciário resolve? Não sei. Eu tendo a pensar que não, mas eu espero que me provem o contrário, né? Gritar com a Vale resolve? Não. Porque se fosse um problema isolado, se fosse um problema individual, a gente trocava um engenheiro, a gente comprava uma sirene que funcionasse, a gente trocava o refeitório de lugar. Mas a impressão é que não é individual, não é específico, é sistêmico, porque é um modelo de negócio. É um modelo de mercado, é querer potencializar o lucro ao máximo, reduzir os custos ao máximo. E se essa é a lógica, se eu troco um indivíduo, um funcionário da Vale, isso não resolve o problema. Então é para a Vale que grita? Vai resolver? Não sei. É para os organismos internacionais? É para a ONU? Não sei.
Essa comissão independente averigou que a Vale não vem reparando adequadamente os vários setores que foram destroçados por essa tragédia. Por isso que tem sido feita uma articulação internacional, jurídica e política, em vários fóruns internacionais. A comissão está saindo daqui estarrecida com a maneira trágica, porque as pessoas continuam sendo maltratadas. Então, em Brumadinho, nós estamos tentando construir toda uma coalizão internacional de acompanhamento. O MAB já fez denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na ONU, né, tivemos várias reuniões, vários encontros fazendo esse tipo de denúncia. Então, ter a perícia internacional, né, ter esse acompanhamento independente, se torna estratégico para que esse crime seja punido com responsabilidade, nesse que é um dos maiores crimes no Brasil contra, né, a humanidade, eu diria, um crime ambiental, um crime, um massacre humano. E estamos acompanhando esse processo desde Mariana e achamos que o crime continua acontecendo. Os trabalhadores continuam lá na lama, procurando os corpos junto com os bombeiros. E a Vale continua atuando no sentido de pressionar os trabalhadores a fazer acordos abaixo do que eles têm direito. A irresponsabilidade dessas mineradoras levou a uma situação que nós temos dezenas de bombas armadas pelo estado afora, que podem explodir em cima da população. Brumadinho não é uma exceção, assim como Mariana não era uma exceção. É uma regra de um jogo, de uma mineração predatória e violenta contra a população e contra o meio ambiente no estado de Minas Gerais. O resultado final que a gente espera é, como está indicado todo mundo está falando de uma solução integral que toca as pessoas aflitas, das comunidades, das famílias dos mortos, da comunidade, da ecologia. Tem que ser uma solução global. Primeiramente é que, para nós, conforme os depoimentos que hemos ouvido e o que hemos lido, é que a tragédia era previsível. E outra conclusão é que as comunidades aflitas não têm sentido que estão ouvidos. A nossa CPI da Assembleia fez um trabalho consistente. Nós ouvimos mais de 140 pessoas, 31 audiências públicas, e esse trabalho demonstra que o que ocorreu, o rompimento da barragem, não foi um acidente, um desastre. Ali já estava anunciado o risco de rompimento da barragem B1 Córrego do Feijão. Ela começou a ser monitorada por radares, e esses radares mostravam algumas movimentações durante o ano de 2018, inclusive em janeiro de 2019. E uma coisa muito grave, a Vale conseguiu a sua declaração de condição de estabilidade daquela barragem com uma auditoria externa, a Tuvisud, com um fator de segurança abaixo do recomendado internacionalmente, abaixo de todos os indicadores que a própria Vale tinha em outras barragens. Ou seja, a Vale usou um laudo falso atestando uma estabilidade que não existia, tanto é que a barragem veio a se romper. Então, o resumo demonstra que a Vale sabia da instabilidade daquela barragem, não tomou as providências para diminuir o nível de água naquela barragem, não acionou o plano de ação de emergência, submeteu seus trabalhadores e trabalhadoras à morte, porque houve ali, não era um plano de ação de emergência, era um atestado de óbito coletivo, um refeitório logo abaixo da barragem, e nesse sentido a CPI foi muito clara, né? Na responsabilização penal, criminal, dos envolvidos da Vale e da Tuvisud, e também a própria responsabilidade civil, as questões da reparação ambiental, das indenizações em relação à Vale. O que houve foi um conluio entre a Vale e a Tuvisud. A Vale queria continuar com o funcionamento da mina do Córrego do Feijão, uma mina lucrativa. Mas para isso a lei determina que tem um atestado de estabilidade. E quem foi dar o atestado de estabilidade foi a Tuvisud, porque outra empresa chamada Pótumos se negou a fazer isso porque já existiam muitos problemas. Então houve um conluio.
Neste conluio existente, nós estamos, inclusive, colocando as duas empresas no crime de corrupção empresarial, porque elas enganaram o Estado, fizeram corrupção do ponto de vista de não informar a Agência Nacional de Mineração, a ANM. Então, um dos crimes é este, além, é claro, do crime ambiental, que também as duas são colocadas, e outras. Em relação às pessoas, são 22 indiciados. A cúpula da Vale, a sua direção, bem como gerentes, engenheiros, nós temos muita segurança de que eles tinham conhecimento disso e por isso estamos colocando como crime doloso, homicídio doloso e também, além das questões dos crimes ambientais. Hoje, a Vale é que toma conta da cena do crime, ou seja, a empresa cometeu o crime toma conta de tudo. É ela quem indeniza, é ela quem cuida do meio ambiente, ela que cuida da água, isso não funciona. E o Estado lava as mãos. E, portanto, nós vimos o abandono das pessoas. Então, nós estamos propondo um observatório permanente para que as ações que estão sendo recomendadas e exigidas legalmente, elas possam ter o Estado como força presente. Estamos colocando isso sob a direção do Ministério Público Estadual na nossa proposta. Porque, sinceramente, uma empresa que não liga a mínima para o desenvolvimento estratégico do Brasil e especialmente do Estado de Minas Gerais, que só visa lucro, que teve agora nesse trimestre mais um lucro de 6,5 bilhões só esse último trimestre, depois de 2 tragédias criminosas. Uma empresa dessa, não podemos deixar de discutir qual o papel que deve ter na mineração. Qual é o preço que eles não podiam pagar para garantir a segurança dos próprios trabalhadores? Então, por que eles não podiam pagar, tirar esse refeitório de um lugar? Por que eles não podiam respeitar os laudos? Por que eles não podiam parar de operar na lógica do lucro e respeitar essas vidas que respeitavam a Vale de todo o coração? Porque as sirenes estavam desligadas. Eles não tiveram sequer a chance de correr. Ela matou 272 pessoas. E tratou essas famílias como se um mero acidente de trabalho. A lama passou sobre todos. A lama espalhou sobre nós. Meu marido era minha alegria. Infelizmente, eu não tenho essa alegria mais. A gente dorme no dia 25 de janeiro e acorda no dia 25 de janeiro. A gente não teve um velório. A gente não pôde abraçar o nosso filho. Que a dor é grande, essa dor não vai acabar, dinheiro não vai pagar. O que eu queria mesmo é a filha, não tem jeito de vir.
Este palco agora é o nosso rio de sonhos.